Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 10, a partir do verso de número 25. Diz o texto: certa vez um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: o que está escrito na lei? Como tu a interpretas? E ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: respondestes corretamente. Faze isto e viverás. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Diante do que Jesus lhe respondeu assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo, agiu um levita, quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida deste homem, e se alguma despesa tiverdes a mais, eu o reembolsarei a ti quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Declarou-lhe o advogado da lei: o que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus lhe exortou: vai e procede tu de maneira semelhante. Essa é a palavra do Senhor, irmãos, um texto que muito provavelmente você conhece. E essa manhã o seu desafio não é só conhecê-lo do ponto de vista intelectual ou religioso, mas que você reflita e que você possa encarná-lo como verdade no chão de cada dia. Cerca de 8 anos atrás, eu fiz uma viagem com Fabiana e a Gabi para a cidade de Gramado. Nós já tínhamos ido um tempo antes, mas voltamos com Gabi porque aquilo para uma criança é uma experiência fantástica. E nós, dentre os muitos parques que nós visitamos, fomos a um parque que tinha um cinema 3D. Eu nunca tinha visitado um cinema 3D, nunca tinha participado dessa experiência. E era um filme assim que tinha uma mata, muitos bichos. E aí a gente entrou para assistir aquele filme, colocamos os óculos. E obviamente, para quem nunca viu, não sei se você já assistiu, mas quando você assistir, você vai viver uma experiência extraordinária, porque é como se você entrasse dentro do filme. É como se você se tornasse um personagem daquela história tão grande que é a realidade 3D, né, a qual você acaba sendo exposto. Pois bem, me lembrando desse episódio essa semana, eu fiquei refletindo que nós estamos vivendo num tempo em que a igreja se excluiu das cenas da realidade da vida.
Nós estamos vivendo num tempo de uma espiritualidade que diz apenas e que só tem apenas a ver com a transcendência. É uma espiritualidade neoplatônica. E nós já temos compartilhado aqui com vocês sobre esse modelo de fé que apenas está relacionado com os arquétipos espirituais. É uma devoção vertical que jamais se concretiza, se materializa ou se relaciona com as questões ligadas à vida horizontal. É uma fé teórica, é uma fé de conhecimento e não raras vezes de um conhecimento das Escrituras, não obstante esse conhecimento nunca encarnar, não obstante esse conhecimento nunca se tornar algo que se aplica às dinâmicas do mundo real. É como se a igreja tivesse criado um universo paralelo. Duas realidades. Existe a sociedade como nós a percebemos, como nós a enxergamos, com todas as suas dificuldades e com todos os seus desafios. E parece que existe um mundo paralelo no qual a igreja existe, desconectada de tudo. É uma espiritualidade que não pode se misturar. É um evangelho que não tem contato com as pessoas. É uma igreja trancada dentro de galpões, de templos e de catedrais, onde as pessoas se alimentam da fé que as engorda para o nada. É uma espiritualidade profundamente egoísta. É um evangelho autofágico, que você se alimenta de si mesmo. E o curioso é que cada vez mais isso se torna natural para as pessoas. São igrejas que se transformaram em engrenagens, que vivem de movimentos que se retroalimentam a si mesmos. E aquilo nunca cessa e aquilo nunca se desdobra numa dinâmica maior, que leve o indivíduo a uma experiência concreta com o Senhor. Que não seja um verniz, que não seja uma fé de epiderme, que não seja uma espiritualidade que se enraize, que mude a vida de fato. Porque você participar de um encontro, você dizer que é membro de uma denominação, ou você se tornar um ativista de movimentos, não quer dizer absolutamente nada. Eu conheço muita gente que faz isso e não teve a sua vida transformada, e não teve a sua consciência alterada, e não teve a sua alma dilatada para viver experiências com Deus mais profundos. São sempre aqueles que estão na epiderme da fé. É um evangelho que não muda nada, mudou apenas a agenda do indivíduo, mas não transformou a consciência dele, para que ele experimente de fato aquilo que nós vemos prometido nas Escrituras. É uma igreja que vive em batalhas espirituais. É uma igreja que está enamorada dessas pirotecnias, desses embates supostamente de natureza espiritual, que nada mais são do que catarses coletivas, de gente que está brigando com o demônio sem saber nem quem é o diabo, sem saber nem o que acontece no plano das dinâmicas espirituais. E aí aqui e ali você vê gente se arrebentando, famílias se arrebentando, porque entraram num terreno perigoso, achando que podiam brincar com essas coisas, e que isso aconteceria sem qualquer consequência maior. E aí quando você percebe, e são muitos os que me procuram nessa situação, já completamente dilacerados, porque começaram a viver uma espiritualidade tão cheia de ficção e tão calcada em fantasias, que isso em algum momento vai trazer um problema sério. Eu quero essa manhã trazer você para esse texto de Lucas, que certamente você conhece, mas hoje eu quero entrar numa dimensão nele mais profunda, e essa é uma palavra para confrontar você. Essa é uma palavra para fazer você refletir, você se questionar.
que de fato tem sido alimentada a sua fé e como é que você tem vivido a proposta do Evangelho. Mas eu não quero fazer isso sem lhe convidar a um momento de oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Pai, nós estamos vivendo em meio a esse conflito de uma igreja que se escandaliza com tudo, que se dói de tudo, que se levanta para combater aqueles a quem ela elegeu como inimigos e que, não obstante isso, está completamente absorta às dores da terra, aos problemas dos homens, aos cânceres que surgem na nossa sociedade, de corrupção, de maledicência, de miséria, de fome, de desemprego. Uma igreja que se sente transtornada com um discurso e que se sente aviltada com manifestações de grupos que são minorias na nossa sociedade, esmagadas, e que, não obstante isso, se sente muito confortável diante de situações inaceitáveis, de indignidade humana, de pessoas sendo espoliadas de todas as formas, de filas de hospitais lotados, de falta de acesso à educação, de contaminação dos rios, de degradação das fontes de água. Uma igreja que está apenas preocupada com as dinâmicas daquilo que supõe ser espiritual e que está completamente desconectada das realidades materiais prementes, gritantes do dia a dia das pessoas. Eu te peço essa manhã que a tua palavra nos alargue coração e consciência, para que, tornando a nossa fé algo concreto, nós possamos de fato caminhar no caminho que é Jesus. Assim eu te peço no nome do Senhor. Amém. O texto de Lucas nos coloca diante de uma cena onde Jesus está sendo questionado por um doutor da lei. E a pergunta que ele faz é uma pergunta comum a todos nós. Talvez seja a grande pergunta da existência humana. A sua inquietação talvez seja a sua inquietação essa manhã, porque ele se aproxima de Jesus e diz: olha, o que é que a gente faz para conseguir experimentar e viver a vida eterna? Esse talvez seja uma das grandes questões do nosso tempo. E essa, com certeza, é uma inquietação e uma dúvida do ser humano em todos os tempos. O que vai haver depois da nossa existência aqui? O que nos espera? O que nos aguarda? Será céu? Será inferno? Será que essas coisas de fato são concretas ou são alegorias? Portanto, essa é a dúvida desse homem, que na verdade já tem calcificado em si mesmo todos esses conceitos. Ele está procurando Jesus apenas para ver se acha em Jesus alguma contradição. Como era um doutor da lei, nós estamos falando de alguém que era versado nas Escrituras, que conhecia profundamente a Torá judaica e que era um homem já com seus conceitos estabelecidos. Portanto, aqui é uma conversa de gente grande, não é um transeunte qualquer, não é uma pessoa que por acaso tem uma dúvida no coração, não é alguém que não tem contato com essas dinâmicas da religião, muito pelo contrário, é um especialista. E aí a resposta de Jesus é perguntar para ele como é que ele interpreta a lei. Diz: olha, você conhece a lei, como é que você a interpreta? E aí ele responde: olha, eu acredito que para que eu experimente essa proposta, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e preciso amar o meu próximo como a mim mesmo, que é um resumo de toda a lei. E aí Jesus diz: que bom que você sabe disso, que bom que você entende isso. Mas a questão é, será que você encarna isso? Será que isso se torna materialidade na sua vida? E aí Jesus diz para ele: olha, faça isso que você está dizendo, e aí você viverá. Talvez ele tivesse a expectativa de que Jesus o advertisse
e colocasse para ele uma cartilha de prescrições. Talvez ele tivesse a expectativa de que Jesus fizesse um discurso homilético, apologético da fé, e lhe dissesse uma bula de pontos doutrinários os quais ele deveria seguir, sem os quais ele jamais alcançaria esse nirvana espiritual. Mas Jesus simplesmente disse para ele: olha, se você fizer isso que você próprio está falando, você será salvo. E aí ele insistiu na pergunta, procurando saber de Jesus quem era o próximo dele. E aí Jesus entrou numa parábola, que era uma forma muito comum naqueles dias, de você trazer algum tipo de ensino, de você poder exemplificar alguma coisa utilizando figuras de linguagem. A parábola sempre trata de elementos alegóricos, e ela fala muito mais de uma realidade interna do que de uma realidade externa. A parábola revela muito mais aquilo que está nos ambientes do coração, da consciência, do que aquilo que está mostrado na história do ponto de vista exterior. E toda parábola tem um ensinamento ético e tem um desdobramento final que leva o sujeito a assumir uma posição. E aí Jesus usou esse recurso e conta essa história que nos é conhecida, de uma situação em que um homem está descendo da cidade de Jerusalém para a cidade de Jericó. Jerusalém fica numa serra, o topo de uma serra. Jericó fica aos pés dessa serra. Portanto, Jesus está falando de uma história onde um homem está fazendo esse caminho que, diga-se de passagem, não era um caminho muito sugerido. Era um caminho perigoso. Aquela rota que ele escolheu era uma rota que se sabia que haviam salteadores, mas esse homem, por algum motivo, escolheu descer por esse caminho. E enquanto ele está caminhando, quem sabe ele saiu do trabalho e está retornando para sua casa, ele é abordado por alguns homens, e são bandidos, são assaltantes. E esses homens, além de lhe subtraírem os haveres, eles o espancam e o deixam praticamente morto. E ficar ali naquelas condições era ser entregue realmente para a morte. E aí diz que algum tempo depois vem um sacerdote que havia encerrado o seu turno, que havia concluído o seu serviço lá no templo de Jerusalém. Como a gente sabe, o templo tinha aproximadamente 12 mil funcionários e ocupava um quarto da cidade, 25% da cidade é do templo. Portanto, o templo era a Petrobras de Jerusalém, era um grande cabide de emprego, podia ali trabalhar essa enormidade de gente, 12 mil pessoas, em torno de 7 mil sacerdotes, 5 mil levitas. Mas o templo era quem fazia girar a economia daquela cidade, porque em torno daquele rito de sacrifício e de toda aquela religiosidade que estava impressa ali, existia uma infinidade de gente ganhando dinheiro, gente produzindo quinquilharias para ser vendida, gente criando animais para serem sacrificados. Então você tinha fazendas que criavam rebanhos, né, de ovelhas para serem sacrificados, de pombas, de rolinhas. Você tinha pessoas que cultivavam alimentos que eram também oferecidos, ofertas de manjares. Então você tinha uma forte atividade econômica girando em torno ali do sagrado. Por isso que quando Jesus entra no templo e vê o nível do comércio que estava sendo feito ali, das barganhas, dos negócios, aquele câmbio da moeda, que sempre que você queria fazer uma oferta, você não podia ofertar num dinheiro que fosse diferente do dinheiro dos judeus. Então o sujeito vinha de tudo quanto era lugar na Páscoa, de todos os lugares do império, e ele chegava lá e tinha que trocar a moeda da cidade onde ele tinha vindo pela moeda judaica, e nessa troca, quando se fazia esse câmbio, o cambista sempre embolsava o seu, que era para o cara poder oferecer, porque lá na contabilidade celeste
Deus não aceitava a moeda que viesse de outra gente, tinha que fazer esse câmbio, né? Portanto, existia ali toda uma atividade econômica que dependia do templo. O templo era o elemento ali preponderante da economia de Jerusalém, e aquele negócio tinha que girar. Aquele negócio tinha que funcionar, porque se ele não girasse, muita gente ia passar fome. Nós estamos falando de milhares e milhares de empregos. Portanto, aquele circo tinha que funcionar. Aqueles sacrifícios tinham que acontecer. Aquelas pombas e aquelas ovelhas tinham que ser colocadas ali à disposição do indivíduo que vinha e purgava e pagava pelo seu pecado, para que o sacerdote fosse lá e oferecesse aquele animal como atenuante do seu desvio e da sua maldade. Era assim que funcionava. Era um grande negócio. Como continua sendo nos dias de hoje um grande negócio? Porque não mudou absolutamente nada, ainda continua tudo sendo feito da mesma coisa. A religião ainda continua sendo o grande negócio. E os templos estão lotados de gente que financiam esse negócio e continuam pagando seus impostos dízimos para aliviar a ira dessa divindade que faz acerto de contas com as pessoas e que está disposto a devorar aquilo que você tem e mandar que um demônio venha e destrua as suas finanças se você não fizer o pagamento do seu carnê que lhe impermeabiliza contra as intempéries da vida. Ainda continua sendo o mesmo negócio. Ainda continua funcionando da mesma forma. E assim era em Jerusalém. Escandalosamente feito. E obviamente, quando algo dessa magnitude acontece, tem gente ganhando o seu. E quem mais ganhava com isso, obviamente, eram as classes religiosas, os fariseus, os saduceus, os escribas, o sinédrio, que era o Congresso Nacional dos Judeus, tão corrompido quanto, que fazia a legislação daquele business, e todo mundo ganhava. E todo mundo se beneficiava com aquilo, e em função disso, uma classe de aristocratas da religião surgiu. Agora você imagina o que é chegar um profeta que vem da Galileia, que bota o dedo na cara dessa moçada, que chama eles tudo de filho do diabo, que destrói a mesa dos cambistas, que derruba as mesas das oferendas, e que diz que estão transformando o lugar que deveria ser para a devoção e para o quebrantamento e para a cura espiritual em casa de negócio. O que poderia acontecer com um indivíduo desse? Tenta você ir lá no templo do Macedo e dizer que eles estão roubando lá para ver o que acontece com você. Ou vai num culto do Malafaia, onde ele estiver pedindo R$900 por uma Bíblia, e tenta dizer lá que ele está espoliando as pessoas para ver o que vai acontecer. Agora imagina, se nos dias de hoje isso já seria uma tragédia, agora você volta 2000 anos e imagine a perspectiva do que Jesus está falando. E aí ele está aqui num embate com um doutor da lei, um cara especialista, que sabia como esse business funcionava, ele sabia como essa engrenagem rodava, ele sabia que aquilo precisava girar, porque havia uma grande receita que adivinha daquilo, e portanto aquele comércio não podia parar. The show must go on, o show tem que continuar. E era assim que funcionava, e é assim que funciona hoje também. E é muita ingenuidade, é muita tolice a gente achar que nos nossos dias tudo está diferente, porque não está. A igreja continua sendo um circo, onde o comércio é feito, o sagrado é negociado, as pessoas são obrigadas a dar as suas ofertas, porque lhes é inoculado o medo de Deus, desse Deus que diz que o cara está roubando ele, no uso perverso de textos que estão completamente fora dos contextos, sempre com o intuito de promover a asfixia existencial, sempre com o intuito de provocar o controle pelo medo, que historicamente é o que a igreja mais sabe fazer.
esmagar as pessoas e colocar nelas um medo do diabo e do inferno e desse Deus raivoso que está sempre injuriado com o homem, com o desejo de encontrá-lo numa esquina, pegar ele pelo pescoço e dizer assim: eu vi o que você fez. E olha, meu irmão, isso não tem nada a ver com Jesus, isso não tem nada a ver com o Evangelho. E que pena que a esmagadora maioria das pessoas está vivendo nesses manicômios e está sendo manipulada por lobos que estão nos púlpitos falando coisas insensatas e impensáveis. E como a massa não lê, não entende, não discerne o que os textos estão afirmando, acaba sendo espoliada de todas as formas, emocionalmente, financeiramente, do ponto de vista da sua própria espiritualidade, porque não se pode desenvolver uma fé sadia numa ambiência doente. E aí Jesus conta essa história para esse homem, desse indivíduo que está no caminho e é encontrado por assaltantes que lhe tiram tudo e lhe deixam à beira da morte. E aí o sacerdote, que tinha largado do seu turno, vai por esse caminho, percebe que aquele homem está agonizando e se desvia dele. E obviamente o sacerdote e o levita, como eram pessoas ligadas à religião, eles gozavam de um certo respeito da população. Por isso eles podiam andar meio que incólumes naquele caminho, sem serem molestados por ninguém. Logo em seguida, veio o levita, que também tinha largado do turno da igreja fábrica, lá da engrenagem do negócio da religião. Tinha acabado o horário, bateu o ponto, saiu, foi para casa, está descendo no caminho. E aí está lá o cara, caído, todo esfolado, e aí ele se desvia e passa longe. E aí vem um terceiro, descendo pelo mesmo caminho. E aí Jesus propositalmente coloca o samaritano. Nos nossos dias seria um gay que estaria descendo por esse caminho, tá certo? E aí vocês viram essa semana toda essa polêmica boba por conta das manifestações que houveram, e os cristãos se sentiram aviltados, porque tinha uma transexual pregada numa cruz, numa mensagem obviamente tão clara de que estão fazendo com esse grupo aquilo que foi feito com Jesus, estão massacrando, estão excluindo, estão discriminando, estão aviltando. Olha, se hoje os líderes evangélicos desse país e católicos também pudessem, eles matavam. Porque o que está sendo incitado por Bolsonaros da vida e Malafaias e outros é uma guerra que em muito pouco tempo, e eu escrevi sobre isso essa semana, nós vamos ver casos de violência gravíssimos acontecendo. Porque aqueles que deveriam estar pacificando corações, e nós que nos dizemos povo de Deus, deveríamos estar revendo as nossas posições e os nossos preconceitos, as nossas mazelas, nós estamos alimentando as pessoas de ódio. E mais cedo ou mais tarde nós vamos ter violência e derramamento de sangue, porque dos dois lados existem radicais, porque o fundamentalismo está dos dois lados, porque tanto o cristianismo como o homossexualismo são ideologias, são políticas de convencimento de massa. E aqui eu não estou falando dos discípulos de Jesus, nem daqueles que são homossexuais na sua opção existencial. Eu estou falando do movimento que é político. E o movimento como político, ele tem seus objetivos e tem suas intenções. Mas eu não quero entrar nesse mérito, eu quero apenas que você fique atento, porque nós nos tornamos massa de manobra, deixamos de pensar. Há muito que nós terceirizamos o nosso pensamento e o entregamos para que outros se tornem detentores. E aí você acaba sendo levado por gente radical e por gente que tem os seus próprios interesses. Porque obviamente quem se levanta com um grupo desse, com um discurso de manutenção dos direitos da família, obviamente que vai atrair gente e que vai engordar o seu curral. Portanto, sempre há intenções subliminares nisso, e quem está nisso há muito tempo sabe como essa roda gira, sabe como esses caras são.
Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que eu poderia fazer várias interpretações desse texto. Eu já preguei esse texto com outras abordagens. Mas hoje eu quero me deter a uma questão central desse texto, que é o desenvolvimento da espiritualidade. Jesus está falando aqui de dois tipos de espiritualidade. Ele está falando primeiro de uma espiritualidade que está desenvolvida como uma espiritualidade do templo, como uma espiritualidade dos dogmas, dos ritos, das liturgias, das confissões, das oblações, dos sacrifícios. É uma espiritualidade enclausurada nas dinâmicas do templo, dos funcionários do negócio e da religião, que é isso que a pessoa acaba se tornando. E esse é um modelo, e tristemente eu tenho que lhe dizer que esse é o modelo que vinga, esse é o modelo que a maioria compra. Essa é a mensagem que a maioria quer ouvir, porque na esmagadora maioria, nós somos todos um bando de hipócritas, meus irmãos. Isso é verdade, a gente se esconde atrás de um personagem. A gente, como disse que quer garde, vai para o baile com máscara. E a gente quer uma religião que seja ortodoxa e que crie assim um indivíduo sacado da vida, um monge vivendo, flutuando, que não pisa no chão da existência. E a gente se identifica com isso. A gente gosta dessa hipocrisia. A gente não quer desenvolver uma espiritualidade normal, simples, que faz a gente abraçar o outro, que faz a gente se relacionar com todo mundo, que faz a gente sentar numa mesa de bar ou sentar numa cadeira num templo e para a gente as coisas não se alteram, porque o que existe de novo em nós está dentro, não está refém de ambiente. Não existe ambiente profano nem ambiente sagrado para nós, porque o sagrado em nós está do lado de dentro. O altar que nós construímos foi para dentro. Nós não estamos mais caminhando com a perspectiva de precisar de símbolos e de elementos externos para, de alguma forma, catapultar a nossa fé. Não. Os grandes símbolos que nós possuímos é o símbolo da misericórdia, é o símbolo da graça, é o símbolo da solidariedade, e não mais o símbolo de uma mesa ou de um púlpito. Esses nós abolimos, porque entendemos que outros são mais importantes e mais prioritários. Portanto, Jesus está falando desses dois modelos, dessa espiritualidade refém do templo, dessa espiritualidade presas às confissões, às liturgias, aos catecismos, às regras, aos dogmas, às leis, que é o que a grande maioria abraça. E aí ele está falando de um outro modelo, um modelo que não é refém de nada disso, porque é uma espiritualidade que acontece no caminho. Ela não está dentro de um ambiente, ela está nas dinâmicas da vida. É uma espiritualidade que se revela pelo Espírito, e não pelo código, e não pela letra, e não pelas obrigações, mas pelo amor solidário que não faz distinção, que não tem preconceitos, que não tem asepsias, que não se isola, mas que compartilha, que quer se envolver e que quer fazer parte. São esses dois modelos que Jesus está falando. São esses dois tipos de culto que Jesus está falando. Porque no fundo o que esse texto está tratando são de dois cultos. Um culto que acontece dentro do templo, com sacrifício, com liturgia, com canções, com funcionários do sagrado paramentados, porque era assim que era no templo. E esse era um tipo de culto, mas esse é um culto que quando termina e o sujeito bate o ponto, sai pela porta, nada mais o sensibiliza e nada mais o motiva, nada mais o desafia, nada mais o constrange, porque ele é capaz de passar e ver o outro quebrado, destruído, jogado, excluído, morto, deprimido na vida, e ele passa ao largo. Mas existe um outro tipo de culto, é o culto que acontece a céu aberto. Jesus está falando de um outro tipo de culto, é o culto que acontece tendo a vida do outro como altar. Porque no templo de Jerusalém havia um grande altar para que os animais fossem sacrificados. E esses altares tinham grelhas, e nessas grelhas o sangue dos animais escorria e caía em recipientes, e depois esse sangue era vendido para que fosse utilizado como adubo nessas plantações que desenvolviam essas hortaliças e esses alimentos para ser oferecido. Tudo se aproveitava, meu irmão. Era templo com qualidade ISO 9001. Eles já tinham certificação, não se perdia nada. Os caras eram eficientes.
Nem o sangue do animal se perdia. Mas aí aparece um outro tipo de culto que Jesus revela, que é um culto que tem o outro. O altar é a vida do outro, o lugar do serviço, do acolhimento, da solidariedade, o local da misericórdia, o local da ajuda solidária é o outro. O altar é a vida do outro que está ali. É um outro tipo de culto. É um outro modelo de espiritualidade, porque ela não é refém do espaço, ela não é mais refém da geografia do lugar, ela não acontece restrita ao ambiente, ela não faz da gente um bando de hipócrita, porque aqui todo mundo é crente, aqui todo mundo é santo, todos vocês são santos, vocês são maravilhosos, vocês são uma bênção, todos vocês são uma bênção. Tem mais gente mais santa no mundo que vocês. Agora, quando a gente passar por aquela porta, o taxímetro começa a funcionar, e aí eu quero saber quem é quem, porque aqui, meu irmão, aqui é uma maravilha, aqui todo mundo é fantástico. Mas o grande desafio que Jesus nos chama não é vivermos uma espiritualidade aqui dentro, não é a gente aqui dentro se saudar, se amar, se respeitar, e a gente, quem sabe até se vê alguém com problema, a gente dá uma força. Mas você é convidado para fora. Você é convidado para viver a sua espiritualidade do lado de fora. E aí quando a mulher samaritana pergunta a Jesus, afinal de contas, onde é que você adora a Deus? É lá no monte onde a gente adora? Porque nós somos um povo que foi excluído, e aí nós criamos o nosso Deus, o nosso templo, as nossas regras. Ou é lá em Jerusalém, onde vocês judeus adoram, e lá no templo? Aí Jesus disse, nem num canto nem no outro. Porque agora inicia-se um tempo onde a geografia não quer dizer mais absolutamente nada, porque não existe mais o lugar sagrado, porque o sagrado agora entrou dentro das pessoas. E Paulo nos ensina que eu e você somos um templo habitados pelo Espírito. E aí Jesus diz, olha, agora é em qualquer lugar. Agora é onde tiver um samaritano caído, é onde tiver um cheira-cola, é onde tiver um viciado de crack, é onde tiver um travesti, é onde tiver um alcoólatra caído. Agora, o sagrado é em qualquer canto onde exista uma oportunidade de você amar e servir o outro, que se torna o altar no qual você oferece a sua oferta, a oferta de você mesmo. Essa é a proposição de Jesus. É isso que ele está conversando com o doutor da lei, com um cara que aprendeu e está vivendo a vida inteira de que ele tem que ir no templo, tem que oferecer o sacrifício, pagar lá e o animal ser sacrificado, dar o seu dízimo no gasofilácio, fazer o câmbio do dinheiro, fazer aquele jejum que se priva do alimento, mas que não se traduz em misericórdia, que já tinha condenado, dizendo, olha, esse não é o jejum que Deus quer. E depois você vai ver Jesus falando a mesma coisa. Depois você vai ver Tiago falando a mesma coisa. Sobre o tipo de religião que Deus deseja, que é acolher o órfão, acolher a viúva, acolher o necessitado, socorrer os pobres nas suas aflições, visitar os encarcerados. Ah, mas a igreja não quer isso, meu irmão, porque a igreja quer viver em batalha espiritual. A igreja quer lutar contra demônio, mas não quer lutar contra a fome. A igreja quer lutar contra os gays, mas não quer lutar contra as injustiças e a corrupção. Se escandaliza com o casamento homossexual e acha normal a igreja se casar com o Estado. Essa é a realidade dos nossos dias. É essa espiritualidade que nós vivemos. Nós coamos o mosquito e nós nos engasgamos com o Tiranossauro Rex. Você proíbe seu filho de ver Babilônia e deixa ele assistir Malhação. Essa é a nossa hipocrisia. Não é a sua não, porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, é a minha. Essa é a minha hipocrisia. Isso não acontece com você nem na sua casa, acontece na minha. Porque eu sei das minhas contradições, eu estou lutando contra elas. Jesus está propondo 2 modelos de espiritualidade, colocando diante do especialista da lei, para ver se ele acorda, para ver se ele se toca, para ver se ele se escandaliza, porque ele está mostrando 2 tipos de culto. Um culto que tem dia, hora e lugar. Um culto que tem agenda para acontecer. Um culto que é refém do movimento, da estratégia, da pirotecnia,
do acontecimento, e o outro que não está preso a nada disso, acontece no dia a dia, de acordo com cada oportunidade que surge. É uma espiritualidade que não é refém de ambiente, de regra, de sacerdote, nem de liturgia. É uma espiritualidade que acontece em todos os lugares onde nós estamos. Jesus estava falando de dois modelos, de dois tipos, de dois arquétipos. E aí cabe perguntar, com qual você se identifica? Qual é o seu? Qual é a sua verdade? Qual é a sua realidade? Qual é a dinâmica na qual você está construindo a sua vida? Fica aí o desafio, para ver se você é um homem e uma mulher do tempo, do espetáculo, do encontro com hora marcada, da espiritualidade que tem agenda para se revelar, do movimento que você se tornou adepto naquele final de semana, e que você 2, 3 vezes por ano você participa, e ali você deu a sua cota. E saindo dali você volta a fazer safadeza na sua empresa, você volta a trair o seu parceiro, você volta a desprezar aquele que está sofrendo, aquele que está doente, você não cumprimenta o porteiro do seu prédio, você se torna essa figura camaleônica, que você muda de cor conforme o ambiente. Aqui você é uma coisa, em casa você é outra, no trabalho você é outra, suas conversas são perversas, suas piadas são cáusticas, o seu computador não pode se fazer uma auditoria nele, os sites que você visita, seu celular é bloqueado, com cadeado, com chave, com segurança, com tudo, porque se alguém entrar e ver o que tem guardado lá, vai ser um horror. Seu parceiro diz que agora a maior prova do mundo de amor é quando um parceiro dá para o outro a senha do Facebook. Diz que é a maior prova de fidelidade que pode agir, porque ali é um depósito de escuridão, né? Ali é um ambiente que, se você vê aquelas conversas ali, você pode entrar no meu na hora que quiser, viu? Se quiser entrar agora, eu vou lá para você, você vai ver, as conversas são muito punk, mas é tudo conversa de gente maluca da religião, tudo gente despirocada. Ontem o cara me perguntou se Caim foi para o céu ou para o inferno. Eu falei, não sei, mas pergunta para ele. Pastor, Caim foi para o céu ou foi para o inferno? Não tenho a mínima ideia. Mas para perguntar para ele, eu tenho que fazer uma consulta aos mortos, que seja. Não sei, quer entrar nisso aí não para não. Isso aí, esse novelo de lã não se acaba não. Esse modelo que existe, meu irmão, e que talvez você esteja girando dentro dele e você nem se apercebeu, porque você não parou para pensar, ninguém te deu uma sacudida, ninguém te confrontou, ninguém te chamou à realidade. Sabe por quê? Porque tem gente que tira proveito dessa engrenagem. Óbvio, é óbvio que tem gente que está lucrando com isso. E quanto mais anestesiado você for, melhor. Desde que você vá lá e pague a prestação, desde que você vá lá e deixe seus 10%, meu irmão, o que você faz quando você sai é problema seu. Você se dane. Vá lá, pague a parcela, participe de algum negócio, se envolva com alguma agenda. Desde que o seu culto tenha começo, meio e fim, como tinha o do sacerdote e do levita, que acabou o turno, ele disse, chega, eu não tenho mais agora que fazer mais absolutamente nada, porque eu já cumpri a agenda, eu já fiz o meu sacrifício, eu já dei a minha contribuição. Tem pessoas que me dizem, eu queria muito ir na sua estação, apareça um dia, não vou não, sabe por quê? Não, por quê? Porque o domingo de manhã é um dia muito ruim, eu gosto de pagar minha obrigação de noite. Disse, realmente, não vai ser muito bom sei lá não. Vai ser não, que você for lá, você vai ouvir os negócios, vai ficar tão horrorizado, é melhor você nem ir. Fique lá na sua obrigação. Né? Ou alguém que vem e diz, que bom, terminou meio-dia, né? Que bom, agora já estou livre para curtir o meu domingo. Deus, que tristeza. Que fé horrível, que faz de você vir aqui para pagar a sua obrigação semanal. 2 horas, aí você pagou aqui, pronto, agora estou livre. Agora eu posso fazer o que eu quiser. E na semana você vai num outro culto, qualquer um que seja. Se você está quebrado, tem culto para endividado. Se você está com problema no casamento, tem culto para gente com problema no casamento. Se você está doente, tem culto de cura. Tem culto para qualquer que seja a sua necessidade. Na verdade, a igreja se tornou um grande bandejão da fé, né? Um self-service. Você vê o que você precisa. Em algum lugar tem essa oferta. Você sempre vai ter um profeta para dizer o que você quer ouvir, pode ficar certo disso. E Jesus está nos mostrando esses 2 modelos, esses 2 tipos de espiritualidade.
Qual é o que você abraçou na sua vida? Qual foi o modelo que você trouxe e que você se comprometeu para existencializar? Foi o modelo do templo, que produz o sacerdote e o levita, que não tem compromisso com nada? Ou foi o modelo daquele que está andando no chão da vida? E curiosamente era o samaritano. Você não tem ideia do que era um samaritano para o judeu. O samaritano era menos que nada. O samaritano era um amaldiçoado, era um opróbrio, era um canceroso, um leproso. O samaritano era a pior coisa que poderia haver. Quando Jesus está entrando na aldeia dos samaritanos e eles fazem menção de que não querem receber Jesus porque eles viram que era um judeu, entrando com um grupo de judeus, a primeira coisa que Tiago e João disseram: Senhor, vamos mandar fogo aí e acabar com tudo. Vamos fazer igual a Elias, a gente ora, vem fogo do céu, mata menina, mulher, cachorro, papagaio, destrói as casas, não fica nada, porque esse povo rejeitou ao Deus de Israel. Aí Jesus disse: vocês não sabem nem de que espírito vocês são. É a mesma coisa que as autoridades religiosas estão fazendo hoje, querendo descer fogo sobre a parada gay, ou querendo descer fogo sobre o Boticário. E agora a Microsoft fez uma propaganda, também fazendo um espaço, porque agora também virou negócio, né? Todo mundo vai fazer propaganda disso, porque gera polêmica e a marca acaba sendo exposta. Quem sabe como funciona, sabe como é que esse negócio gira. Eu quero ver todo mundo pegar o computador agora e jogar no lixo, porque a Microsoft está fazendo apologia. Por favor, eu não tenho mais energia para isso. Eu não tenho mais energia para essa igreja que quer derramar fogo nas pessoas e não quer derramar fogo na sua própria vida, para que produza consciência e reconhecimento da sua miséria, da sua indignidade. Eu não quero ver esse tipo de espiritualidade entre nós, meus irmãos, vocês que caminham aqui conosco. Essa fé que faz com que caia mais sangue em você e não caia nada no outro, porque o sangue de Jesus só serviu para lavar o seu pecado, não serve para lavar o pecado do outro. E como o seu pecado é diferente do pecado do outro, o seu foi perdoado, do outro não. Você foi aceito, mas o outro não pode ser aceito, porque tem que se submeter à forma da igreja, porque é a igreja que tem que dizer como é que é a forma. E Jesus diz que foi o samaritano, o cara que ninguém pensava. Esse doutor da lei ficou logo escandalizado, porque o samaritano foi aquele que agiu com misericórdia, e foi aquele que pagou do próprio bolso na hospedaria para o cara ser tratado. O samaritano não pode, podia ser qualquer um, mas foi o samaritano. Aliás, curioso que as duas pessoas que Jesus em Israel fez menção de ter se surpreendido, disse: puxa, que boa surpresa você me fez. Um foi um centurião romano, adorador de deuses, adorador de imagens, cultuador de pedra. Centurião romano, que Jesus disse: eu não vi fé em Israel igual a sua. Um pagão, politeísta e adorador de imagem. Foi esse que Jesus se surpreendeu com esse homem. E a outra foi uma mulher sírio-fenícia que disse: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem na tua mesa. Pela persistência dela, pela fé daquela mulher em saber que Jesus poderia fazer algo extraordinário na vida dela. Foram as duas pessoas que surpreenderam Jesus. Não foi ninguém do Sinédrio, não foi Nicodemos, doutor da lei, não foi nenhum escriba versado nas escrituras, não foi ninguém ligado ao sacerdócio levítico. Foram duas pessoas que eram sequer consideradas, porque eram pagãos e eram gente de cultos e de práticas estranhas. Você já se deu conta disso? Não? Que talvez aquilo que você está excluindo no seu preconceito é aquilo que Deus acolheu na sua misericórdia. Aqui entre nós não vamos ter isso, nunca, jamais. Aqui entra quem quer, vem quem quer, senta quem quer, dá quem quer. Vem aqui espontaneamente se quiser, se não quiser não dá. No dia que não puder, fecha, faz em outro canto, vai para outro lugar.
Vocês sabem como a gente trata as coisas, sabem como é que a gente administra. Não tem folclore, não tem nada, não tem pompa, tudo é muito simples, é tudo assim do jeito que você está vendo. Essa é a forma que nós encontramos de viver a nossa espiritualidade, cheia de problemas, porque os problemas continuam, a gente vai tentando tratá-los, a gente vai querendo ser um pouco melhor a cada dia, mas os problemas, eles existem e eles continuam. Pelo menos o que a gente está tentando se livrar é da hipocrisia. Eu acho que já é um bom começo. É a gente olhar para a gente primeiro e dizer, não está bom, não é isso. Eu preciso caminhar. Jesus propõe nessa parábola 3 coisas. A primeira coisa que ele nos ensina é que o caminho é sempre o mesmo. A diferença é como você caminha. Salteadores, diz o texto, eles vinham pelo caminho. O transeunte, que foi abordado, que foi espancado, ele estava no caminho. Depois, no verso 31, ele diz que, coincidentemente, pela mesma estrada vinha o sacerdote, era o mesmo caminho. Logo em seguida, veio o levita, era o mesmo caminho. E o samaritano desceu pelo mesmo caminho. Portanto, a estrada existencial, material, concreta, é a mesma para todo mundo. A diferença é que cada um vai caminhar de um jeito. Portanto, é a forma como você constrói o seu caminho espiritual. Porque o caminho material é igual para todos. Os desafios, os problemas e as dinâmicas são iguais para todos. O que é diferente é o caminho espiritual, é a forma de caminhar. É a maneira como você caminha. São as convicções que você abraça. São os compromissos que você assume. São as cisões que você se determina a fazer. São as escolhas e as novas escolhas que você se propõe a abraçar. Isso é o que vai fazer a diferença. Porque o caminho é igual para todo mundo, meu irmão. No caminho de todo mundo tem problema. Tem problema de casal, tem problema de emprego, tem problema de doença, tem problema financeiro, tem problema social, tem problema do governo. Os problemas são iguais para todo mundo. Não há diferença. Tem problema na comunidade de fé, tem problema em todo canto. As dinâmicas são as mesmas para todo mundo. O que faz diferença então? É a forma como você caminha. Porque estava todo mundo aqui no caminho. Um estava com um intuito perverso, diabólico, violento, de tomar, de assaltar, de atacar. O outro estava vivendo a sua vida. Quem sabe tinha saído do trabalho, era uma pessoa boa, honesta, estava indo para a sua casa, estava vivendo lá a sua vida. Não tem compromisso nem com o céu, nem com a terra. Ele nem é bom, nem é ruim. É aquele sujeito que está caminhando na vida. O outro não. Os outros 2 eram gente da religião. Eram pessoas ligadas ao sacerdócio e à fé. E o samaritano é essa figura execrada. É esse sujeito que está extirpado de qualquer possibilidade do bem. É esse indivíduo que Deus se apartou dele e de que Deus o excluiu de tudo. E é esse cara que vem no mesmo caminho dos outros, que se revela com uma atitude solidária e de misericórdia. É esse que surpreende. É esse que quebra o script, porque o seu caminho não era só um caminho existencial. O seu caminho era um caminho espiritual. A forma de caminhar é que faz diferença. Porque o caminho vai ser igual para todo mundo. E aqui surge uma pergunta: como é o seu caminho? Quando você passa por aquela porta, que tipo de caminho você faz? É na direção do outro? É o caminho solidário? É o caminho de quebra de preconceitos? É o caminho da pacificação? É o caminho da promoção da justiça? Qual é o caminho que você faz? Ou o seu caminho, quando passa dali, é o salve-se quem puder? É o primeiro eu, depois o resto? É tudo para mim e nada para os outros? Como são suas práticas profissionais? Quem é você na sua empresa? Como é que você faz negócio? Como é a nota fiscal que você emite? Como são as suas compras? Como é a sua dinâmica familiar? Como é a sua relação? Como você trata as pessoas na sua casa? Quem são os seus filhos? Quem é o seu cônjuge? Que tipo
de relacionamento você desenvolveu? Até onde você é leal? Ou a sua lealdade é restrita àquilo que se percebe? Portanto, o que vale é o que você faz da porta para fora. Isso é o que conta, que tipo de caminho você faz, porque a proposta é igual para todo mundo. E o fato de você me dizer que faz parte de uma comunidade, que você conhece a Bíblia, foi batizado e toma ceia, não me diz absolutamente nada. Segunda coisa que esse texto nos ensina é que existe um modelo de religião que pode ser abraçado, que é o modelo do templo. É o modelo das formas, é o modelo das liturgias, é o modelo dos sacrifícios, é o modelo das ofertas culposas, é o modelo dessa espiritualidade biônica, é o modelo da agenda, o roadmap da fé, que faz de você um escravo de uma engrenagem, que você participa de um grande negócio, que aquilo tem que girar para pagar contas e para manter privilégios. Mas é um modelo, é uma espiritualidade que tem turno. Assim como o sacerdote tinha o seu turno, e quando acabou ele largou e não quis mais saber de nada, assim também essa tem seus turnos. É o turno do evento, é o turno do culto da terça-feira, da sexta-feira, do domingo. Você tem lá a sua agenda sagrada. E a sua espiritualidade é vivida em 4 paredes. Ainda que você esteja cercado de miséria. Que bom que nós acordamos para isso. Que bom que a gente faz um abraço do bairro. Os tatames chegaram. Cadê Marcinho? Os tatames chegaram. Vamos começar com o judô agora, com as crianças. Cadê o professor do judô? Estava aqui, eu vi, olha lá. Meu mano. Que bom que chegou. Vai começar. Vamos tirar esses meninos da droga. Não vamos deixar eles se tornarem traficantes. Que amanhã é um revólver que pode estar na sua cabeça, na cabeça de alguém da sua casa. Que bom que a gente está entendendo, que a gente está com ações muito bacanas aqui nas comunidades que nos cercam. Porque olha que legal, não é? Um ambiente gostoso, bonito. André pintou o teto de azul para parecer com o céu, para você ficar relaxado. Entendeu? Gostou aqui, ó, um jardim bonito, o Marcinho está cuidando de tudo, tudo pintadinho, limpinho, ar-condicionado. Você vem, um louvor gostoso, Lalinha cantando, né? Uma palavra legal, e acabou, você dá um abraço do irmão, né? Domingo que vem, tem mais. Se o tema for bom, você vem, se não for legal, você vai no outro, que tenha um tema que lhe conforte, que lhe se adeque à sua demanda. Não é assim que funciona? Não é esse modelo? Vamos ser honestos. E na semana você pega a sua Bíblia, você ora, você está sendo transformado, a palavra está mudando as suas práticas, a sua cabeça está se expandindo, o seu coração está se dilatando. Porque um dos modelos é esse. É o modelo do sacerdote, que tinha a sua agenda, tinha seu turno, tinha seu trabalho. Ele trabalhou no encontro, já botou a ficha, o cara fez o encontro, pronto, acabou-se, meu irmão. E depois que se dane, deixa ele cair lá no piscinão de Ramos, bicho. Ele se vira. Não tem pastoreio, não tem aconselhamento, não tem trato, não tem nada. É aquela coisa, é aquela multidão de impessoalidades. Cada um que se vire, meu irmão. Não é a igreja de acolhimento, de abraço, de trato, de pastoreio, de saber como é que está a vida, de ministrar, de cuidar do outro, de levantar quando está caído. Não. Você vai, bate o ponto, dá o dízimo, toma a ceia e domingo que vem você volta. E quem é você? Eu sou um número. Eu sou o mesmo 3.277. E é assim. E é assim que funciona. E você sabe que é assim. E você sabe que quando você precisa, é salve-se quem puder. Aliás, ontem eu postei um negócio, deu uma quantidade de curtidas mais do que eu esperava, que eu disse assim, olha, preserve os seus amigos, independente da fé deles. Porque muito provavelmente você vai contar com gente que não é da mesma fé sua, mas é quem vai chorar com você. Porque às vezes o amigo de igreja é o pior amigo que você tem. É o que lhe julga, é o que lhe condena, é o que lhe oprime. É o amigo de Jó. Quem oprimiu Jó não foram os pagãos, foram os irmãos. Que ficaram dizendo para ele, Jó, você meteu pedra na cruz. Jó, você fez alguma coisa errada, Jó. Cara, Jó, você pisou em alguma coisa.
eram os amigos de igreja. Portanto, preserve suas amizades. Não jogue fora os seus amigos, não. Porque talvez amanhã seja um pagão, um ateu que está lhe consolando. E às vezes o irmão, né, o irmão de fé, é aquele que ele despreza e lhe mata. Quanta gente me procura dizendo que foi machucado de igreja. Gente que se doava em prol da causa, que era um funcionário do negócio, e depois por algum motivo o cara foi torado no meio, foi descartado, foi excluído. Recentemente até um pessoal, né, Belém, lá de Caruaru, procurou a gente, machucado, sofrido, porque foi tratado de uma forma horrível dentro da comunidade. Terrível. É o exército que mais mata os seus feridos. São os cristãos. O cara está lá, está mal, está quebrado, está sofrido, aí o cara vai lá e pá, mata esse miserável. Recuperar dá muito trabalho. Vamos matar que é mais fácil. Esse é o modelo. É o modelo do templo, é o modelo das regras, das normas. É o modelo da hipocrisia, porque você veste aquele personagem. Não fuma, não bebe, não transa, não joga, não faz nada. Você é aquela coisa, né? Mas o coração, todo tipo de malignidade, de perversidade, de indignidade gira dentro de você. E no escondido, só Deus sabe o que é feito. Mas há um segundo modelo, que é o modelo da fé 3D. É a fé que convida você a entrar no jogo. É a fé das realidades mais prementes. É a fé que faz você enxergar o que ninguém vê, que é o cara que está caído morrendo. É a fé que move você a abraçar comunidades que nos cercam de gente que está sofrendo. É a fé que lhe faz criar uma ONG para viabilizar cursos, para buscar recursos, para você de alguma forma se tornar relevante. Porque talvez a gente pudesse estar aqui, a gente está reunido aqui. Qual é a relevância que a gente está tendo hoje para essa comunidade? Nenhuma. Nenhuma. Você tem relevância para você, para eles não tem nenhuma. Mas quando o Marcinho abriu aqui essa semana para fazer o curso de gestão da qualidade do atendimento, que está servindo as pessoas, aí a gente começa a ser relevante. Sábado passado, quando a gente estava aqui fazendo o Abraçando o Bairro, com médico, com nutricionista, com psicólogo, com advogado, com dentista, com bazar, com refeição, com aferição de pressão, exame de glicose, exame de hepatite, exame de AIDS, aí a gente foi relevante. A gente foi relevante para a comunidade. Se você for hoje aí em qualquer uma dessas comunidades carentes e subir aqui o morro e perguntar, aquele pessoal lá, daquela estação lá, Casa Forte, aquela turma lá, vocês conhecem? A gente conhece. A gente sabe, o pessoal é gente boa, eles fazem uns negócios para a gente, e vai ser muito mais. Quando isso aqui começar a funcionar todo dia, e a gente tiver escola para criança, a gente tiver artes marciais, a gente tiver escola de música, a gente tiver escola de dança, a gente fizer a creche, aí vai ser muito mais. Porque, meu irmão, essa fé que não se materializa, esse evangelho que não encarna, essa espiritualidade que faz disso aqui culto e do outro que está lá fora não ser o culto. E o curioso é que quando o samaritano chega para cuidar desse homem que está caído, você viu quais foram os elementos que ele colocou? Para sarar a ferida? O que é que o texto diz? Óleo e o que mais? Vinho. O que é óleo e vinho? São elementos culticos. Jesus propositalmente e radicalmente, gritantemente coloca o culto do lado de fora do templo. Onde é que se pode imaginar que algum culto em Israel pudesse ser feito fora do suntuoso templo de Herodes? A Jesus diz, não, o culto verdadeiro acontece lá de fora. O altar é o sujeito, o vinho e o óleo é colocado na ferida para sarar a vida, e o sujeito que acolhe, que carrega e que leva e que paga a conta é o samaritano, é aquele que ninguém espera, porque é aquele que foi sensibilizado pelo amor, que é gerado e produzido pelo Espírito, e não por nenhuma regra, nenhum código, nenhuma lei, nenhuma obrigação, nenhum sacrifício, nenhuma liturgia, nenhum pagamento, mas é aquilo que é feito com a espontaneidade do amor.
e com o desejo solidário de reconhecer no outro o próximo, que o texto fala. Ame a Deus e ame ao próximo, que foi o lugar onde Deus escolheu ser amado. É um outro modelo. É mais complicado, porque depois que o sujeito vive em gaiola há muito tempo, ele acha que a liberdade é uma coisa asfixiante. Depois que vive preso há muito tempo, ele tem medo de ser livre. Ele tem medo de caminhar sem as amarras e sem as mordaças e sem os condicionamentos. Leva tempo para quebrar. Quem está aqui caminhando há algum tempo sabe dos desafios que é isso. De quebrar paradigma, de olhar de outra forma, de expandir a mente, de revisitar o texto e de revisitar a vida muito mais do que revisitar o texto. Sabe? Mas, meu irmão, qual é o modelo que você quer? Jesus está propondo 2 modelos. E sabe o que mudou de lá para cá? Nada. São os 2 mesmos modelos. Isso não muda porque isso é arquetípico. Isso, na verdade, são 2 propostas de espiritualidade. Você escolhe qual é que você quer viver. E aí, ao final, quando ele terminou a parábola, o doutor da lei entendeu tudo, porque ele não era bobo. Não estava falando com um leigo. Ele estava falando com um homem que entendia muito bem por que esses exemplos estavam sendo dados. Ele entendia cada figura dessa que foi colocada propositalmente. Ele entendia essa imagem do óleo e do vinho como elementos culticos. Tudo ele compreendeu. E aí ele rendeu-se à obviedade e disse: mestre, o próximo foi o samaritano, não foi o sacerdote, nem foi o levita, que seriam aqueles que teriam o discernimento espiritual para fazer isso. Qual é o modelo que você abraçou? Qual é a espiritualidade que você quer desenvolver na sua vida? É o modelo do templo ou é o modelo do caminho? E aqui eu não estou falando de caminho da graça, não, por favor, que a gente não faz nenhum tipo de propaganda de caminho da graça, de nada desse tipo. A gente só fala de Jesus. É o caminho conforme Jesus. É o caminho que é vivido em verdade, que produz vida, porque foi isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É esse caminho que eu estou falando, é essa fé que se revela do lado de fora, é essa proposta que faz da gente desenvolver uma espiritualidade que se solidariza, se compromete. É este evangelho 3D, que não faz a gente refém de um ambiente, nem de uma agenda, mas que projeta a gente e coloca a gente nas cenas da vida, que são tão reais e que às vezes nos passam despercebidos. Agora, numa comunidade a gente encontra de tudo. A gente se relaciona com todo tipo de gente. A gente se depara com os comportamentos mais diversos possíveis. Tem aqueles que entendem e que começam a caminhar. Tem aqueles que se sentem desafiados e começam a participar. Mas eu relacionei aqui, para fechar, 10 tipos de pessoas que eu encontro. Os 10 tipos mais comuns dentro de comunidades de fé. E aqui tem 32 anos de experiência. 12 como pastor. Sempre como líder, com a casa aberta, fazendo discípulos. Aí eu relacionei aqui os 10 tipos mais comuns. Você vai aí avaliar, né? Quem sabe você talvez se encaixe em algum desses tipos aqui. Mas são os tipos que eu encontro e tenho sempre a expectativa de que ele melhore, de que ele entenda, de que ele se expanda, de que ele se comprometa, de que ele se auto-perceba, de que ele se abra para uma renovação e para uma transformação. Pois bem, o primeiro tipo que eu encontro muito é o professor. O professor é aquele teórico, ele sabe de tudo. Você conversar com ele conhece a Bíblia, ele cita os textos, cita versículos, cita capítulo. Ele sabe o que fazer, diz o que está errado, ele faz uma análise da comunidade. Ele é sistemático, ele tem uma visão organizacional, ele sabe tudo, ele não faz nada. Ele é professor, ele ensina. Se você botar ele para ensinar, ele arrasa. Ele sabe todas as questões. Ele é capaz de ir citando os versículos de tudo que está errado. Isso aqui é versículo tal, capítulo tal do livro tal. Porque ele é professor. Mas é aquele conhecimento teórico. Ele sabe tudo, mas ele não manifesta, ele não encarna nada. O segundo tipo é o trabalhador.
O trabalhador é aquele cara que ele não tem agenda, ele nunca pode participar porque ele não tem agenda. Ele está sempre ocupado. Olha, você não podia vir aqui tal dia para a gente dizer, não posso não, porque esse dia eu tenho já uma atividade, eu já tenho um compromisso. E no domingo você não posso não, porque no domingo eu tenho essa atividade. Ou seja, ele nunca pode se comprometer com nada. Nunca conte com ele, porque ele não pode se envolver. A agenda dele é uma agenda que nem ele mesmo consegue administrar. E, obviamente, na agenda dele, Deus vem em último lugar. Qualquer compromisso que seja um compromisso de fé, por exemplo, a gente fez o Abraçando o Bairro, né? Se vocês, todos que estão aqui hoje, mais os muitos que faltaram, tivessem envolvidos com o Abraçando, puxa, a gente fazia 10 vezes o que a gente está fazendo. Mas quando você vem aqui, a semana passada eu botei aqui na frente, os que trabalharam, não deu 20 pessoas. Por quê? Porque a agenda é muito difícil. Não pode ir na segunda para um pequeno grupo para estudar, relacionar, ser pastoreado, abrir a vida. Não pode, não tem tempo. Não pode vir na quarta-feira para se comprometer com a ONG, para assumir uma posição de um trabalho solidário, que não é confessional, não está nem ligado à igreja, porque a ONG não tem confissão religiosa, não pode. Na quinta, no Emocionais Anônimos, que é aqui para cuidar da alma, para abrir o coração, ou para ajudar pessoas que... Não pode, não tem agenda. Aí no sábado, para participar de uma atividade, não pode. No domingo, para vir, não pode, ele não é o trabalhador. Ele não permite, ele não tem tempo. O terceiro tipo é o conte comigo. O conte comigo é o seguinte: conte comigo. Se você convidar, ele diz conte comigo. Se você convidar, conte comigo. Vamos fazer, eu estou dentro, meu irmão. Bota meu nome aí. Eu quero participar, bota aí, manda pelo WhatsApp. Conte comigo, estou dentro. Mas ele nunca vem. É só conte comigo. Conte comigo, estou dentro, vou ajudar, vou. Às vezes, inclusive, ele diz que vai dar alguma oferta. Mas você não conte que isso vai acontecer, porque ele é só conte comigo. Eu me divirto porque esses personagens, eles são muito comuns. E vocês estão rindo porque vocês conhecem gente com esse perfil. Conte comigo. Entendeu? Qualquer coisa que precisa. Cadê? Lalinha, depois vê esse microfone, viu? Porque toda queda que deu, ainda bem que eu não vou utilizar essa mensagem, que eu estou fazendo compartilhar com vocês. Mas, domingo que vem, cuidado com esse cabo. Conte comigo, que você convidar ele para fazer, inclusive ele se compromete com coisa que ele sabe que não pode. Na verdade, o conte comigo, ele tem um bom coração. Ele realmente gostaria de ajudar, mas ele não ajuda em nada. Ele não se envolve com nada. Ele quer participar de tudo. Ele tem um coração tão bom que ele se envolve com o que ele não pode fazer. Ele sabe que não pode, mas ele já está viciado. Se você disser, meu irmão, vamos pegar uma pedra lá em Gravatar, carregar ela na cabeça, conta comigo. Pode contar. Bota meu nome aí. Mas não acontece. O quarto tipo é o quebrantado. O quebrantado é aquele que chora, meu irmão. Tudo que você diz, ele chora. Ele chora, ele diz, é isso mesmo, pastor, sou eu mesmo, isso aí sou eu, viu? Eu assumo, eu estou errando nisso. E ele confessa até o que não fez. Ele diz, ele tal, mas mudança nenhuma, zero, nada. Ele vai chorar, todo culto ele chora. Ele chora, ele diz, olha, acaba o culto, aí ele vem falar comigo, ele diz assim, essa palavra foi para mim. Aí eu digo, que bom, meu irmão, graças a Deus. Bateu aqui dentro, bateu forte, pastor. Que bom, meu irmão. Aí a semana que vem ele vem e diz a mesma coisa, ele chora de novo, ele chora todo o culto, ele é quebrantado, mas não produz nada. Só produz choro, só produz lágrima, só produz aquela contrição de ocasião. Quando sai ali, o cara fica cínico de novo. Se você fizer um apelo, todo culto ele vem se converter. Todo culto, olha, aqueles que quiserem hoje entregar a sua vida, que a gente não faz isso aqui, né? Mas se fizesse, todo domingo o cara vinha. Quem quer aceitar Jesus, ele é o primeiro que já está quebrantado. Eu preciso de Deus, meu irmão. E aí, o que é que ele faz? Nada, ele só faz chorar. Não faz mais nada do que isso. Agora tem o quinto tipo, é o espiritual. O espiritual é aquele cara que só quer orar. A solução de tudo no mundo para ele é oração. Então, por exemplo, se você disser, meu irmão, estourou um cano lá na rua, a água está saindo, está acabando com tudo, vamos orar. Ele não quer chamar o encanador, ele não quer, não, o negócio dele é orar. Tudo para ele se resolve com oração.
Eu tenho certeza que você nunca viu esse tipo na igreja, né? Batalha espiritual. O negócio dele se você chamar ele para passar uma vassoura aqui, ele não quer, não. Agora, se você chamar ele para orar, aí é com ele, meu irmão. Aí você pode contar, porque ele quer orar. É o evangelho 3D que eu estou falando aqui, viu? Você está rindo aí, cuidado para não ser o seu. Então, esse espiritual é o que quer estudar e orar. Qualquer programação que você chame, que for estudo da Bíblia, oração, ele está dentro. Se você mandar ele orar, meu irmão, ele começa: ó Deus, tu que criasses os céus e a terra, tu que fizesses os animais. E meia hora depois ele não chegou nem no Novo Testamento. E tu que és o Deus de Malaquias e que chamasse. Então, ele conhece tudo, ele é um especialista em oração. E com isso eu não estou dizendo que não é importante gente que ora e que não exista ministério de oração na igreja, e até seria bom que se levantasse aqui entre nós gente com esse desejo, mas o espiritual, ele só quer orar. Você não conta com ele para mais absolutamente nada. Tem o sexto tipo, que é o inábil. O inábil é aquele cara que ele não tem talento para fazer nada. Você diz: ó, meu irmão, está precisando de... Rapaz, infelizmente eu não sei fazer isso, não é minha praia. Ó, a gente está precisando de gente para... Não, infelizmente, não conta comigo, eu não sei fazer isso, viu, pastor? Se eu soubesse, até eu ajudava, viu? Mas como eu não sei... Aí você diz assim: meu irmão, venha para dar um abraço nas pessoas. Você não faz nada, fica aqui. Quando as pessoas passarem, você dá um abraço. Aí ele diz assim: não sei, realmente, eu sou muito tímido. Eu não é minha praia isso, sabe, pastor? Ele não tem talento para nada, meu irmão. Ele não deu para nada na vida, inclusive, entendeu? Ele é a pessoa que o pão cai do céu e o dinheiro nasce como um pé dentro de casa. Ele tira e compra as coisas, porque ele não deu para coisa nenhuma. Ele não tem habilidade para fazer nada. Ele acha que os talentos que ele tem é só para ele. É só para produzir coisa para ele. É só uma espiritualidade que desenvolve ele. É um evangelho que só atende às suas necessidades. E aí você chama para... Você acha que Aguinaldo tem habilidade para ser câmera? Não tem. Aguinaldo é empresário, rapaz. Não tem habilidade nenhuma para ser câmera. Mas começou. Não tinha outro. É feito o Caio. O Caio pegou o jardineiro e o pedreiro que estava fazendo um serviço, virou cameraman da Vem VTV. Aí você chega lá hoje, tem um pedreiro e um jardineiro que são cameraman. Um negócio absurdo, mas é assim que funciona a Vem VTV. Para você que não sabe. E aqui quem filma é Aguinaldo. Alexandre não, que não está nem aqui hoje, mas Alexandre é profissional da área. De filmar, de gravar, de editar. Faz o trabalho, beleza. Mas Aguinaldo foi na completa, total inexistência de outro para fazer. Então, não tem tu, vai tu mesmo. Né? E aí, hoje em dia, ele está filmando muito bem. Inclusive, se quiser fazer um bico para casamento, 15 anos, você pode chamar Aguinaldo, que ele, de câmera, ele manja tudo, entendeu? Pois é, o inábil, ele nunca tem talento. Você não pode contar com ele, porque ele não sabe fazer nada. O sétimo tipo é o preguiçoso. Preguiçoso, não precisa dizer mais nada. Ele não quer fazer porque ele não quer fazer. Ele não se compromete, ele não se envolve, ele não participa de nada, porque ele não quer. Ele sabe tudo, ele sabe que podia participar, ele sabe que tem talento, ele sabe que tem coisas que ele faz, inclusive, melhor do que os que estão fazendo. Ele sabe que se ele metesse o dedo lá, o negócio resolvia. Ele sabe que se ele se envolvesse, a parada ficava perfeita, mas ele não quer fazer. Pronto, ele não quer e acabou-se. E esse tipo não adianta você insistir, você pedir, você orar, você convocar, você desafiar, nada. Ele não quer fazer e não adianta você fazer diferente. Tem aviso. Tem o oitavo tipo, que é o indolente. O indolente é o insensível. O insensível é o seguinte: nada, meu irmão. Ele chega aqui, o teto caiu. Ele olha, diz assim: rapaz, caiu, né? Que bronca, né, bicho? Pronto. E na semana que vem ele vem, tá caído, e beleza. O indolente, ele vê o cara morrendo ali na porta e ele é um sacerdote e levita. Ele entra, sai e fica por isso. Nada sensibiliza ele, nem na estrutura, nem na vida das pessoas, nem nas dificuldades, nada. Ele não se sensibiliza com nada. Ele está totalmente impermeável. Ele não se dói com nada, nada motiva ele, nada também desanima ele. É aquele cara que ele não tem emoção. Não
Entendeu? Ele vê tudo acontecendo e nem ele chora, nem ele se alegra. Ele nem sente dor e ele nem sente alegria. Para ele é 0 a 0. Ele vê e tal, mas se você fizer algum desafio, nada, ele não se sensibiliza com nada. O 9º tipo é o avaro. O avaro é aquele que você não tira R$1 dele. Não conte com R$1, porque não vai sair de jeito nenhum. Quando ele dava o dízimo, é porque ele tinha aquela ideia de que estava roubando a Deus, né? Aí ele pensava que vinha um gafanhoto gigante e ia comer o carro dele, a casa dele, ele ia ficar desempregado. Aí quando você liberta o cara dessa bobagem e diz que não, que você dá se você quiser, que você se compromete conforme o seu coração, com alegria, o cara diz, pronto, acabou-se. A carteira dele, quando abre, a cédula dele fica cega, as imagens ficam tudo cego, porque não tem quem tire R$1 dele para nada. Pode cair o céu e a terra. Você pode dizer que é para comprar comida para um faminto. Não conta, ele não dá R$1. Não participa de nada, ele não se envolve com nada. Ele não contribui com nada. Você expõe, diz os desafios. Você diz que o pastor não ganha dinheiro, que a igreja não paga R$1. Não quer saber. Ele não tira R$1 para participar de nada. Então, esse tipo é um tipo dificílimo, porque obviamente a igreja vive de oferta. A igreja vive de recurso. Isso aqui tudo tem custo. Para se pintar, para se restaurar os problemas que houve de telhado, todo mundo meteu a mão no bolso aí. Todo mundo que eu digo é meia dúzia de 4 ou 5, né? Então, e foi caro, não foi barato não, meu irmão. Foi caro. E teve gente que deu que eu sei que não podia dar. Deu com o coração generoso, porque é generosa. Fez o que não podia. Porque normalmente é assim, a gente é desafiado a fazer o que a gente não pode. O que você pode, meu irmão? Não conta. Davi disse, eu nunca vou dar ao Senhor uma oferta que nada me custe. Ele foi comprar um campo para oferecer a Deus, e o cara disse, eu não vou vender nada a Davi, estou doido? O rei vai mandar me matar. Aí quando Davi disse, de quem é esse campo? É de fulano, chama ele aqui. Ó, quanto é o campo? Não, meu rei, meu senhor, o campo é seu. Eu disse, não. Eu vou oferecer esse campo a Deus. E eu não vou dar um sacrifício a Deus que não me custou nada. Mas a gente não consegue motivar as pessoas a dar R$100, R$200 para ajudar a estação. R$200, R$100. Tem oferta de 50, de 100 e de 200, não é isso? A maior que tem é de 200. É isso? Do grupo que faz parte, não é você que está visitando, não. É do grupo que faz parte. Que é quem pode, é óbvio que é quem pode. Puxa, meu irmão, um sufoco. Para pagar aluguel aqui é um desespero. O tesoureiro fica louco. A gente. Por quê? Porque existe esse tipo, o avaro. E o 10º é o egoísta. O egoísta é o seguinte: eu já estou salvo. O egoísta normalmente é calvinista, né? Ele já estou salvo, já fui predestinado. E eu já vou estar com Jesus no céu mesmo. E o resto? Não, o resto não é problema mesmo, é problema de Deus. O problema é que eu já estou salvo. Mas, meu irmão, mas tem tanta coisa para fazer, tem tanta atividade para a gente fazer. Não, meu irmão, eu. Vem aqui no sábado dar uma força para a gente aqui estar cuidando aqui do pessoal da comunidade, aqui um mutirão aqui, tanta coisa para fazer, tão poucas. Não. Primeiro eu tenho a minha agenda, eu tenho o meu balé, eu tenho a minha ginástica, eu tenho o meu Cooper, eu tenho o meu tênis, eu tenho a minha natação, eu tenho o meu cinema, eu tenho a minha praia, eu tenho a minha cachaça, eu tenho a minha mulher, eu tenho os meus meninos, eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu carro, eu tenho a minha lancha, eu tenho a minha viagem, eu tenho o meu lazer, eu tenho o meu cinema, eu tenho o meu shopping center. E Deus? Não, Deus, eu estou salvo, meu irmão. Estou salvo, Jesus já me salvou. É uma espiritualidade umbigocêntrica. Quer dizer, o mundo gira em torno do meu umbigo, tudo existe para me satisfazer, eu não me comprometo nem me envolvo com nada, e é assim que a banda toca. Portanto, existem esses 10 tipos: o professor, o trabalhador, o conto comigo, o quebrantado, o espiritual, o inábil, o preguiçoso, o indolente, o avaro e o egoísta. Certamente vocês não se encaixam em nenhum desses modelos aqui, porque vocês são gente de Deus, homem de Deus, mulher de Deus. Mas eu já vi esses 10 tipos aqui, por aí. Aqui na estação nunca vi, não. Aqui, graças a Deus, nunca vi. Mas por aí tem muito desse tipo. E é isso, meu irmão. Que Deus lhe abençoe. Que você tenha uma semana que se desdobre para além do templo. Que o seu evangelho seja 3D.
que a sua fé se solidarize em carne, que você escolha o modelo do caminho e não o modelo do templo, que você abrace uma fé que se concretize em obras e que não fique apenas no discurso eloquente espiritual, mas que nunca encarna em nada.